Programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, apresentado da nossa congregação, quarta etapa do Conjunto Ceará, pelos obreiros, hoje eu apresentando especialmente. Mas o tema de hoje é o preço impagável e o texto bíblico, Colossenses 2, de 1 a 14. Nós vamos ler, nós vamos aprender juntos, é muito bom aprender na presença de Deus, na palavra de Deus, e quando nós temos este privilégio, este benefício, devemos fazer de uma forma segura, de uma forma especial. Colossenses 2, 1 a 14. Você já leu, nós já lemos muitas vezes, e é necessário que nós tenhamos consciência disto. Colossenses 2 e 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto fisicamente, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscita dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. O bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos a ti, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, pela leitura em tua santa palavra, e pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos que estão conosco, pelos que nos ouvem, ó Deus, através da emissora. Ó Senhor, abençoa, guarde e ajuda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Opera na nossa vida, no nosso coração. Abençoa, meu Senhor, crianças, jovens e adultos. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor, os teus ministros. Toma em tuas santas mãos cada um, meu Senhor, daqueles que cuida da tua igreja, assistindo, orientando, ensinando, pastoreando. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos idosos. Toma em tuas santas mãos.
da vitória e da graça, renova, ajuda em tudo. Abençoa, meus senhores que estão enfermos, dá saúde. Tu és o nosso Deus, tu pode operar maravilhosamente em cada vida. Pai querido, Senhor da glória, Deus bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a leitura que fizemos é de fundamental importância para a nossa orientação, para a nossa formação. Somos discípulos do Senhor Jesus pela sua bondade, aprendemos na sua santa palavra e desejamos contribuir com os nossos irmãos, transmitindo a palavra. E o que nós aprendemos é que não existiria como pagar a salvação. Não haveria como pagar a nossa dívida para com Deus. Não teria como fazer isso. Então, nós precisamos, meus irmãos, entender. Nós precisamos buscar na palavra de Deus respostas para a sua ação. Não existe ninguém que fosse habilitado, habilidoso, capaz de viver de uma forma que agradasse a Deus e, devido a esta maneira de viver, estas pessoas pudessem conquistar a salvação. Não ter com que servir e agradar a Deus nos fez necessitados da salvação providenciada por Jesus. O nosso Deus, na sua infinita compaixão, Ele nos deu, Ele nos fez participar desta sua grandeza, nos trazendo a oportunidade de receber a graça salvadora, de receber o perdão dos pecados, de buscar na sua presença a solução para um problema que ninguém jamais teria condição de viver, de resolver, de solucionar o problema da salvação. Estávamos todos destinados à morte, destinados ao fracasso eterno. Mas o nosso Deus, na sua infinita compaixão, enviou seu Filho Jesus Cristo e nos fez participantes da salvação. Então, por isso que o nosso tema é o preço impagável. O preço impagável. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, trabalhando para a igreja, trabalhando com a igreja, trabalhando para o Senhor, ele falando aos colossenses, onde havia pregado a palavra, ensinado a palavra, onde havia sofrido para realmente fazer ressoar ali a mensagem do Evangelho de Jesus, Paulo, falando àquela comunidade através desta epístola, ele diz: quero que saibais, quão grande combate tenho por vós, por todos os que estão em Laodiceia, mesmo pelos que não me viram pessoalmente, mesmo pelos que não me conhecem pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência e do conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A menção de ciência aqui, a menção de inteligência, de conhecimento, meus queridos irmãos,
é no sentido espiritual. O apóstolo de Jesus Cristo sabia. Ele tinha profunda convicção da sua missão e ele sabia. Não existe ninguém que possa decidir andar com Jesus, viver com Jesus, sofrer por Jesus, se não houver esta revelação divina, este conhecimento de ordem espiritual, porque por escolha não é muito da nossa natureza escolher sofrer. Ninguém, a não ser pessoas com distúrbios, pessoas com desvios. Na filosofia são conhecidos como o sadista, o masoquista, ou sadomasoquista, pessoas que sofrem, que fazem sofrer, que gostam de sofrer. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que é o contrário em relação à igreja. Nós queremos nos livrar de aflições, de sofrimentos. Nós queremos nos livrar de grandes aflições. Os homens de Deus, no passado, homens cheios da graça, homens poderosos na palavra, poderosos nas escrituras, profetas, apóstolos e o próprio Filho de Deus, não se dispunha a sofrer simplesmente porque ele quisesse. Jesus Cristo disse: geração incrédula e perversa, até quando estarei aqui e sofrerei por causa de vocês? Ninguém gosta de sofrer. Mas o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, era tão profundo no apóstolo Paulo, que ele diz: eu combato por vocês, eu estou me expondo, eu sofro por vocês. E este sofrimento é para que os vossos corações sejam consolados, enriquecidos e enchidos do conhecimento da ciência, da plenitude da graça de Deus. E eu faço isto para que ninguém vos engane. Versículo 4. Eu faço isto para que ninguém vos engane. Vocês não podem ser enganados, vocês não podem se deixar enganar com palavras, com discursos. Vocês não podem. E o meu cuidado, esta minha atitude de sofrer por vocês, é porque mesmo ausente no corpo, mesmo distante fisicamente, eu me regozijo convosco pela vossa ordem em Cristo, pela vossa fé em Cristo, pela vossa firmeza em Cristo. E ele, no versículo 6, para maior solidez da fé daqueles discípulos, ele diz: então, como vocês têm agido até agora, continue. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, com raízes, criando raízes, deixando realmente a sua planta, a sua fé, a sua convicção se aprofundar, crescer. Arraigados nele, sobreedificados nele, confirmados na fé que há nele, para, assim como fostes ensinados, possam abundar em ação de graças. Ou seja, tudo que você faz, seja para a glória de Deus. Tudo que você faz, seja para receber a graça de Deus e para conceder, para promover a graça de Deus, promover o reino de Deus. Meus queridos irmãos, isto é profundamente maravilhoso. Isto é algo profundamente importante na nossa vida, na vida de cada crente. No versículo 8, aí entra a questão pessoal. Uma questão pessoal que eu, hoje, 67 anos de vida, 50 anos de fé em Cristo, eu preciso, assim como no começo, assim como há 50 anos, eu preciso disto agora, hoje, a esta altura da vida e da experiência. Versículo 8 diz: tendo cuidado, para que ninguém vos
prenda, ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, por meio de sutilezas, por meio de tradições dos homens, por meio dos rudimentos do mundo. Ninguém vos prenda. Tudo que não condiz com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que não condiz seja ignorado e evitado, isolado, desprezado, rejeitado por vós. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui eu não posso deixar nunca de falar o que eu me proponho, me propus exatamente ao tempo da minha conversão. Seguir a Cristo, falar de Cristo e não reconhecer nada e nem ninguém. Eu tinha apenas 16 anos quando me converti ao Evangelho de Jesus. E eu não tinha nada, não tinha muita coisa. Nossas famílias não tinham muita coisa, a não ser propriedade física, terra agriculturável, terra arável. Mas, mesmo assim, quando foi colocada a posição, ou desiste, ou não tem mais este lar, eu deixei o lar. Eu fui habitar com os crentes. Eu fui morar na igreja, praticamente ou literalmente. E, passados 5 décadas, se tempo houvesse necessidade, também faria tudo de novo. Porque eu conheço Jesus, eu sei que nele habita pessoalmente, profundamente, toda a plenitude da divindade, da verdade, da santidade, da glória. Então, não deixe ninguém fazer de você uma presa. No versículo 10, o apóstolo de Jesus Cristo diz: estais perfeitos nele. Eu tive muito trabalho para entender como era a minha perfeição, como seria a perfeição da igreja, a perfeição dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que o homem atinge a perfeição. Como atingiríamos a perfeição? É a perfeição no que diz respeito à nossa convicção em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados, raízes na sua pregação, na sua palavra. É arraigado, deixa criar raízes, aprofunde as raízes. Deixa penetrar no solo da convicção, as raízes da esperança, as raízes da fé, as raízes da confiança. Quando isto acontece, nós nos tornamos perfeitos em Cristo. Somente em Cristo alcançaremos esta perfeição. Somente em Jesus Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça, ou o comando, ou o controle de todo o principado e potestade, todo o poder entre os homens, todo o poder entre o reino celeste. No versículo 11, ele diz: no qual também estáis circuncidados. A circuncisão foi um sinal do pacto de Abraão com Deus, de Deus com Abraão. E a circuncisão era uma marca física no corpo. É uma marca física no órgão reprodutor. E aquilo seria por gerações, perpetuamente. E na economia do Evangelho, na realidade do Evangelho de Jesus, não é necessário marcar o corpo no sentido físico, mas Paulo nos
assegura que nós temos essa marca no coração. Essa marca não foi feita por mãos, no despojo do corpo, no despojo da carne. É uma circuncisão feita por Cristo. Ela é intracorpórea, ela é no coração, ela é dentro do nosso ser. Resultando numa decisão profunda de segui-lo, de andar com ele. No versículo 12, a razão. Vocês foram sepultados com ele no batismo. Não existe nem autorização, nem a prática de enterrar os vivos. Não existe prática de enterrar vivos. Algumas tribos, algumas atitudes insanas de alguém já fez isto, mas não se pode admitir como natural, como real, como uma normalidade enterrar vivos. Então, sepultados com ele no batismo, significa que nós tivemos que morrer para nascer de novo, morrer para a carnalidade, o pecado, a criminalidade, a corrupção, morrer para as coisas que satisfazem, atraem. E não é fácil escolher a morte. Nunca foi fácil escolher a morte. Eu escolho a morte, eu quero morrer. Não é fácil. Por isso é que nós temos, ouvindo as palavras de Jesus, já que estamos arraigados nele, já que estamos arraigados, enraizados, aprofundando raízes a cada dia, ouvir a voz de Jesus pela sua palavra. Renuncie a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e venha após mim. Sepultados com ele no batismo, após uma morte para o mundo, após a morte para o pecado, após a morte para a sutileza, para a filosofia, para a satisfação pessoal, para o engano do mundo. Também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Há sempre, meus queridos, um ganho quando se escolhe o Senhor Jesus. No versículo 13, o apóstolo de Jesus diz: e quando vós estavais mortos nos pecados, quando vocês eram mortos e incircuncisos, vocês foram ajudados, alcançados, mudados, foram vivificados por ele e perdoadas todas as vossas ofensas. Meus queridos irmãos, este é o maior ato de grandeza de Deus para conosco. Sem perguntar por ele, sem procurá-lo, sem saber servir, sem saber adorar e sem amá-lo. E ele veio ao nosso encontro, em nossa direção, para nos perdoar os pecados, nos tornar perfeitos em Jesus Cristo. Perfeitos em que sentido? Perfeitos no sentido de não reconhecer espíritos de luz, não reconhecer divindades, não reconhecer santos, não reconhecer ídolos, não reconhecer homens ou mulheres do passado, do presente, de nenhuma geração, nenhum ser de natureza passageira, efêmera ou eterna. Somente Cristo. Cristo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. E, por esta atitude de andar com Jesus, de ouvi-lo e segui-lo, nosso débito foi pago. O nosso tema, o preço impagável. Mas aqui no versículo 14, último do nosso texto, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós.
Tem uma tradução que diz riscado escrito de dívida. Desde tempos imemoriais, os homens podiam fazer negócios para pagar depois. Comprar para pagar depois. Permutar para pagar depois. Homens que tinham lavouras vicejando. E a possibilidade era de uma colheita farta. Mas ele já tinha necessidade no momento daquilo que o outro tinha também já em suas mãos. Então eles se endividavam em relação ao que tinha necessidade agora para pagar com o produto que o solo produziria a seguir. E isto era anotado, chamado escrito de dívida. Alguém está devendo determinados quilos, arrobas, alqueires, dependendo da medida, dependendo da linguagem utilizada no lugar e na época. Sempre os homens fizeram. Os arqueólogos encontraram recibos da época de Abraão, recibos feitos em argila no Egito e também na Caldeia. Sempre houve como registrar dívidas. Aqui no versículo 14 diz que havia uma cédula. Nós podemos lembrar das nossas famosas promissoras. Cédulas, feitas inclusive em algum tipo de papel especial. Mas foi riscado nosso escrito de dívida, havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, ela nos acusava como devedores. Ele a tirou de entre nós, tirou de nós e cravou-a na cruz. Meus queridos irmãos, o poder do Senhor fez isto, sem méritos da nossa parte. Nem eu tinha e nem eu tenho, e nem vocês também eram detentores de méritos. Não méritos humanos. Sim, a fé em Jesus, a obra redentora de nosso Senhor, que nos alcançou no estado de queda, de morte, de solidão onde estávamos. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Deus nos dê a sua graça e sabedoria para sempre escolher estar ao seu lado, na sua presença. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela fé, pela certeza, Senhor, de que estamos andando na tua presença. Abençoa meus irmãos, abençoa os nossos irmãos em toda a terra. Guarda a tua igreja em todo lugar. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã. Eu com os meus alunos. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.